Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero louvar e glorificar o nome de Jesus por morrer na cruz, por nós, por morrer naquela cruz, por nos dar a condição de ser salvos, Senhor, de ser tocados, de ser abençoados. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua santidade, pela Tua glória. Senhor Deus, que o que for dito aqui hoje entre no coração do meu irmão, engendre nele uma semente, Deus. Eu quero liberar sementes aqui, Senhor, sementes do Teu coração, sementes que vão nos arremeter em lugares extraordinários, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oramos por todos os doentes, aqueles que estão enfermos, doentes, aqueles que estão, Senhor Deus, com problemas, Senhor Deus, emocionais, problemas depressivos, problemas, Senhor Deus, na enfermidade no seu corpo, pessoas que foram afetadas pelo Covid-19. Nós oramos, Senhor Deus, nesse momento, para que a Tua glória invada as nações e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Pastor Micael, está meio calor aqui, não está? Tá, conta aí, o 21, 22. Vamos lá. Gente, uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor nesses dias, que a carne, você não sacrifica, você mata ela. Amém? Você tem que matar a sua carne com o Evangelho de Jesus. Como eu disse, Deus fez você espiritual, Deus fez você um ser biológico, você precisa comer, dormir, descansar, se exercitar. Deus fez você um ser psicológico, ou seja, você tem emoções, vontades, paixões, desejos. E Deus fez também você um ser sociológico, você vive no meio de pessoas. Então, quando o seu ser espiritual não está adequadamente alinhado com o coração de Deus, certamente você vai ter problema no ser psicológico, no ser sociológico e no ser biológico, né? Muitas das doenças que as pessoas carregam são doenças psicossomáticas, causadas por raízes de amargura, causadas por tristezas profundas, causadas por decepções, por frustrações, por medos, por passados não resolvidos. E aí a gente está sempre tentando levar as pessoas no passado para resolver os problemas. Deus não te leva ao passado, Deus te leva à origem, né? Você tem uma origem, e a origem é Ele, né? Deus te elegeu nele. Efésios 1,4 diz que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus, querido, Deus te fez santo nele, Deus te elegeu nele. Então quer resolver a sua vida, não está conseguindo prosseguir, não adianta você voltar ao passado, você tem que voltar à origem, né? Muitas vezes a gente volta ao passado e não conserta as coisas. Né? Na cruz, o seu passado foi redimido, o seu presente faz sentido e o seu futuro é garantido. Por isso você precisa voltar à cruz. Amém? Eu vou ter que tirar aqui, irmãos, me perdoe, no Instagram, os comentários. Porque o Instagram ele tem mais probabilidade de travar do que o Facebook, não é? Então nós vamos tirar os comentários do Instagram, você fica aqui com a gente, não dá para você comentar, mas a ideia dessa live, desse devocional de DDD, discernindo os dias difíceis, não é você comentar, é você ouvir, né? Se você não quiser ouvir, fique à vontade, mas o meu objetivo aqui é fazer você ouvir. Então, nós temos que cuidar porque certas práticas espirituais, elas geram mais orgulhos do que a nossa própria espiritualidade. Nós praticando certas práticas espirituais, a gente acredita que está sendo santificado. Não, são práticas espirituais que muitas vezes geram mais orgulho do que santidade. Amém? Então, a aparência, querida, ela nunca impressionou a Deus, nunca. Mas o que impressiona a Deus é uma vida de submissão, mas uma submissão voluntária à sua vontade, uma submissão voluntária ao seu querer, né? Uma submissão voluntária, ou seja, eu não estou submisso porque eu sou obrigado, eu estou submisso porque eu quero, amém? Então, você vai perceber que no decorrer da vida, muitas pessoas trocam de Deus de acordo com as circunstâncias, né? O cenário vai mudando, as pessoas vão mudando os sentimentos, casamentos que davam certo pararam de dar, pessoas que estavam tudo bem com elas entraram em caos profundo. Por que isso? Isso é um distanciamento da glória de Deus, querido. Uma pessoa que está grudada na glória de Deus, grudada na presença de Deus, certamente ela vai ser conduzida pela sua santidade, né? Então,
Nós precisamos ter uma revelação de Deus como Pai. Isso é tão profundo, Micael, que nós temos uma revelação de Deus como Pai, os anjos não. Rapaz, os anjos não têm revelação do noivo e da noiva. Eles têm revelação da santidade, porque eles estão lá. Por que eles dizem santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos? Toda a terra está cheia da sua glória. Por que um olha para o outro e diz santo? Eles são cheios de olhos, e a Bíblia diz que eles estão ao redor do trono, os serafins, e eles são cheios de olhos. Para onde eles olham, eles veem santidade. Por que eles dizem santo, santo? Porque é aquilo que eles estão vendo. Então a revelação da santidade eles têm profundamente, porque eles estão vendo santidade. Mas a revelação do noivo, da noiva, eles não têm. A revelação de Deus como Pai, eles não têm. Porque essa é uma revelação que Deus deu à sua igreja, aos seus filhos. Os anjos não são os filhos, eles são criados por Deus. Amém? Os anjos não têm entendimento de Pai, pois eles não têm Deus habitando dentro deles. Eles foram criados para servir a Deus. Eu não estou aqui desabilitando a seriedade do trabalho dos anjos e também não estou desabilitando, né, a importância dos anjos. Não, eu estou colocando os anjos no lugar que eles estão. A Bíblia diz que há mistério que estava oculto, Efésios 3, 10 em diante, mistério que estava oculto, que nem a anjos foi revelado. Está sendo revelado agora à sua igreja, né? Nós precisamos entender que Deus é um Deus Pai. Não, ele é um Pai que é Deus. Então a gente acha que Deus é Pai. Não, na realidade o Pai é que é Deus. Vamos lá, né? Ele não é um Deus que é Pai, ele é um Pai, ele não é um Pai, perdão. Ele é um Deus que é Pai. Ele não é um Pai que é Deus. Por isso muitos têm a revelação dele como Deus. Eles chegam ali na revelação de Deus e não continuam. Pegou? Eu vou repetir para você pegar bem. Ele é um Deus que é Pai. Ele não é um Pai que é Deus. Amém? Você está me entendendo? Por isso que muitos chegam na revelação de Deus, mas não dão continuidade. Por isso não tem a revelação dele. Tem a revelação dele como Deus, mas não tem como Pai, porque isso é processual, isso é uma coisa que você vai aprendendo no caminho, né? Deus trabalha com ideias originais, querido. Por isso que ele está sempre levando você à origem das coisas, não ao passado. Né? A gente tem, quem apresenta o seu passado é o diabo, que fica mostrando o seu passado pecaminoso, as suas quedas, as suas dificuldades. Por quê? Porque o diabo que tem prazer de esfregar o seu passado na sua cara. Mas Deus não, Deus quer levar você na origem, né? Deus não levará você a algum lugar sem trazer você a Ele. E trazendo você a Ele, Ele está levando você à origem. Deus é a sua origem, não é o seu passado, né? No Cronos existe passado, presente e futuro, mas no Kairos, o tempo eterno de Deus, o Aion, o tempo eterno de Deus. Amém? Tem o Cronos, o Kairos e o Aion. Amém? O Cronos é o cronômetro, é o relógio, é o tempo corrente. O Kairos é o tempo de Deus. E o Aion é o tempo eterno, onde não tem passado, nem presente, nem futuro. Tudo vive no estado do ser. Tudo está no estado do ser. Deus é, Ele é hoje, Ele é amanhã, Ele é depois da manhã, Ele é daqui a 10 anos. Deus não foi e Deus não será. Deus é, porque no Aion, Deus é, na eternidade de Deus, Deus sempre é. Amém, querido? Então, eu queria gastar um tempinho com você hoje. Falei essas frases aqui, essas coisas, mas eu queria gastar um pouquinho com você hoje. Quais seriam as coisas que Deus está fazendo nesse tempo? Se alguém perguntasse assim, pastor, quem é que está fazendo isso no mundo? Essa pandemia, essa dificuldade? É o diabo? Não, irmãos. É o homem, é Deus, é a corrupção do homem, é o castigo eterno. O que é isso? Deixa eu trazer algumas orientações para você e para mim aqui. Primeiro, nós precisamos entender que 4 áreas que promovem pressões na vida das pessoas. Tem 4 áreas que promovem pressões na vida das pessoas. Primeiro, né? São 4 fontes de pressões, então você não pode focar numa fonte só de pressão, porque são 4, né? Procure entender essas 4 áreas de pressões com equilíbrio. Primeira área de pressão é a fúria de Satanás. Então nós podemos estar vivendo nesses dias assim a fúria de Satanás, que recebeu autoridade para funcionar através do pecado do homem.
Outra coisa que nós podemos estar vivendo nesses dias, e certamente estamos, é o fruto da maldade do homem, a doutrina da conspiração, né? Pessoas que criaram esse vírus, que estão se aproveitando desse vírus para gerar caos, para gerar insegurança, para gerar insatisfação, para gerar medo dos governos, medo dos próximos dias. Então o mundo está em caos, e isso também é fruto da maldade do homem. Então a segunda área de pressão é a maldade do homem. A primeira é a fúria de Satanás, a segunda é a maldade do homem. A terceira é a convulsão da criação, que diz em Romanos 8,19, que a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então nós já temos aqui três pressões, três áreas de pressões nesses dias: a fúria do diabo, né? A maldade do homem, a convulsão da terra, que não suporta mais a corrupção, e a quarta, que é acima de todas, a soberania de Deus, que está acima de tudo e de todos, que você não pode ignorar a soberania de Deus, que está acima de todos. Ah, mas o diabo se levantou, irmãos. Jesus não é o cabeça só da igreja, ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade, como diz Colossenses. Então, veja bem, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas todos estão em Cristo Jesus. Por isso ainda existe a possibilidade de ser juízo de Deus, né? Ah, pastor, juízo de Deus? Sim, juízo de Deus é para trazer alinhamento do coração de Deus para a terra. Ah, mas Deus é amor. Eu prego amor, irmãos. Eu sou um cara encharcado de amor de Deus. Eu gosto de falar de amor. Mas Romanos 11:32 diz que nós não podemos ignorar a bondade e a severidade de Deus. Nós não podemos negar isso. Então, não fique só pensando numa pressão. Ah, foi o diabo. Ah, foi a maldade do homem. Ah, foi a convulsão da terra. Ah, foi a soberania de Deus. Foi tudo. A soberania de Deus governa a fúria de Satanás, governa sobre a maldade do homem, que o homem planta e colhe, e governa também sobre a convulsão da terra, que está gemendo com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então é muito importante a gente dar uma olhada em Mateus 24. Mateus 24, eu queria falar um pouquinho desse assunto aqui, que é um assunto tão pertinente, né? Você já deve ter ouvido de muita gente, mas eu só queria trazer algumas orientações básicas, nada muito profundo, porque a escatologia você tem que estudar muito, amém? Muito, muito, muito. Quando você pensa que descobriu tudo, achou um negócio lá que parece não fazer sentido naquilo que você já sabe. Então, Mateus 24 diz assim, saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, amém? Que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Uau! Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja bem que essa palavra salvo aqui não é salvo, não vai ser salvo para salvo do pecado. Veja bem, porque a salvação é pela graça. Esse salvo aqui é salvo dessa situação. Quem perseverar até o fim vai ser salvo das circunstâncias aqui. Não salvo para a eternidade, porque a salvação é de graça. Jesus morreu por você e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então, amém? Você foi salvo por Jesus, Jesus te salvou. Mas o salvo aqui é o perseverar até o fim, será salvo. O que perseverar no Senhor até o fim será salvo das circunstâncias, das dificuldades. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Uau! Esse é o discurso profético de Jesus. Versículo de 1 a 3 é interessante que eles estavam mostrando para Jesus, Micael, o templo. Estavam se gloriando no templo. Olha ali o templo, né? O templo já tinha sido construído por Salomão, já tinha sido destruído em Babilônia, depois já tinha sido reconstruído, e depois Jesus profetizou que ele cairia tudo e no terceiro dia Jesus faria de novo, né? Eles estavam mostrando a edificação do templo, querendo dizer, ó, o templo já está pronto, então agora é só esperar o Messias, porque o templo para os judeus era um sinal. Fez o templo, o Messias vinha. Né? O templo está em pé, está intacto, o Messias aparecia. Querido, nós precisamos entender as verdades presentes que estamos vivendo nesses dias. Estamos vivendo nesses dias verdades atualizadas. Você não pode ler Mateus 24 e dizer, ah, mas isso aqui foi do passado. Não. O tempo de Jesus, o tempo de Deus vive no estado do ser. É kairos, não é cronos. Amém? O cronos, os sinais virão nos cronos. É processual. Mas essas verdades são verdades presentes. Amém? Estamos vivendo verdades atualizadas. Verdades bíblicas. Sempre devemos lutar nessas verdades presentes, como diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que estamos vivendo essas verdades presentes. Quais sinais que deveríamos esperar, Jesus diz? Você que está em dúvida perguntando, será que é a volta de Cristo? Será que é o princípio das dores? Será que é as primeiras contrações? Será que é a grande tribulação? Será que é o pecado do homem? Será que é o juízo eterno? O que é que será? Então vamos lá, vamos trazer uma panorâmica aqui. Quais os sinais que deveríamos esperar? E os sinais estão aí. Rumores de guerra, terremotos e pragas. Agora, pastor, como é que os servos de Deus se comportam nesses dias, pastor? Como é que o servo de Deus se comporta em casa? Com medinho? Ah, meu Deus, e agora? Não vai dar tempo de eu casar, não vai dar tempo de eu crescer, não vai dar tempo de eu prosperar, não vai dar tempo... Ô, meu irmão, os servos de Deus, se você ler Mateus 24, ele é dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao 14, fala do princípio das dores. Do versículo 15 ao versículo 28, fala da grande tribulação. E do versículo 29 ao versículo 35, fala da volta de Jesus. Agora, do versículo 36 ao versículo 51, fala de como os servos de Deus devem se comportar com todo esse cenário. Então você está pegando? De 1 a 14 fala do princípio das dores. De 15 a 28 fala da grande tribulação. De 29 a 35 fala da volta de Cristo. Agora, de 36 ao versículo 51 fala do comportamento do cristão em todo esse cenário. Então tá tudo, Mateus 24 pode te ajudar bastante nesse momento, querido. Pode te ajudar bastante. E qual é o meu comportamento nesse cenário, pastor? Mateus 24, versículo 45 diz assim, ó: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Deixa eu ler também o versículo 36 de Mateus 24. Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2
moendas no moinho, será levada uma e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria sua casa para que fosse arrombada. Por isso, estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir em uma hora em que não penseis que ele virá. Olha como é os sinais, como é que é o seu comportamento. Será como nos dias de Noé? Se a Bíblia diz que Jesus virá como nos dias de Noé, qual é o meu comportamento? Tem que ser como Noé. Como é que Noé vivia? Hebreus 11, versículo 6 e versículo 7, diz que Noé, né, sendo instruído divinamente. Como é que Noé era instruído? Divinamente. Hebreus 11, 7 diz que Noé era instruído divinamente. Noé está ouvindo a quem? A Deus. O que é que ele fez? Ele fez uma arca. Por que ele fez uma arca? Porque Deus mandou. Noé, instrução divina, leva você a fazer coisas corretas. Amém? A instrução divina, só a instrução divina pode levar você a fazer coisas corretas. Por isso, ouça homens e mulheres que estão debaixo de instrução divina. Noé, a Bíblia diz que ele era um apregoeiro de justiça. Ele condenou o mundo com as suas práticas. Ou seja, você não pode condenar o mundo, mas a sua atitude correta, ela denuncia tudo que está errado. Se você faz a coisa certa, tudo que está fora do padrão de Deus é denunciado sem você abrir a boca. Então, querido, o silêncio dos obedientes fala muito mais alto do que o barulho dos desalinhados. Amém? O silêncio dos obedientes fala muito mais alto que o barulho dos desalinhados. Então, Mateus 24, você tem um cenário perfeito para a volta de Cristo. Primeiro, não confia nos templos, eles podem ser derrubados. Apresentar o templo para Jesus, como diziam, querendo dizer, o templo está pronto, o templo é um sinal da volta do Messias. Jesus foi lá e disse, isso aí não olhe para isso, esse não é o sinal que vocês devem esperar. O sinal que vocês devem esperar não são as suas estruturas, não são as suas denominações, não são as suas instituições. O sinal que você deve esperar é esse: eu posso derrubar esse templo e construir outro em 3 dias. E onde é que Deus está construindo o templo, pastor Micael? Ele está construindo o templo dentro de você, no seu caráter, na sua vida. Amém? O templo que Jesus quer habitar é aí dentro. Eu não estou dizendo que você não deve ir à igreja, eu não estou dizendo isso. Quando nós vamos à igreja, vamos lá porque Jesus está lá. Jesus está aqui, não está lá. Está aqui na minha casa comigo agora, está aí com você na sua casa agora. Você está me entendendo, meu querido? Você pega essa palavra no seu espírito? Então veja bem, Mateus 24 é um cenário perfeito. De 1 a 14, o princípio das dores. De 15 a 28, a grande tribulação. De 29 a 35, a volta de Jesus. E de 36 a 51, mostra como eu devo me comportar em todo esse cenário. Entre o princípio das dores, entre a tribulação e entre a volta de Cristo. Como eu me comporto diante disso? Como eu me comporto diante disso? Fazendo a coisa certa, vivendo uma vida de justiça. Noé foi um apregoeiro de justiça. Praticando, cuidando da família, criando, preparando a salvação da casa, né? Preparando o escape da casa. A Bíblia diz que Deus vai dar sustento ao seu tempo, né? Vamos lá no versículo 7. Nação contra nação, reinos contra reinos. As nações, você vai e evangeliza. Agora os reinos, eu já falei isso aqui. Você tem que derramar decretos sobre os reinos. Deus diz que vai te dar as nações e reino. Nação é onde você pisa, os reinos é aqui em cima. Amém? Então, essas divisões que eu falei aqui para você é interessante. Agora, vou repetir a divisão. Do versículo 1 a 14, princípio das dores. Do versículo 15 a 28, grande tribulação. Do versículo 29 a 35, a volta de Cristo. E do versículo 36 ao 51, comportamento. O seu comportamento. Ah, mas um será levado e outro será deixado. A pergunta é, no dilúvio, quem foi e quem ficou? Quem é que ficou? Noé ficou. Então a gente está, de repente, achando que quem vai ser tirado é quem ganhou a guerra. Não. Você está me entendendo? Quem ganhou a guerra vai ser deixado. Noé ficou. Quem subiu foi as pessoas iníquas. Quem foi as pessoas iníquas. Eu não estou dizendo que eles vão ser arrebatados. Eu estou dizendo que você precisa pensar melhor sobre isso. Porque às vezes a gente tem essa doutrina de se escapar daqui de Jesus me leva para a eternidade.
E às vezes Jesus está dizendo para você ficar e edificar a sua casa, edificar a sua família, antes da volta de Cristo. Amém? Preparar os seus. Então vamos lá, versículo de 1 a 3. Outro dia a gente fala mais sobre isso, mais profundamente. Amém? Agora, se eu entrar aqui, já era. Então, na primeira divisão aqui, do versículo 1 ao versículo 3, é a introdução do texto. Do versículo 4 ao versículo 8, fala das dores iniciais. Do versículo 9 aos 14, fala das dores mais intensas, né? A vinda aqui, ela tem o sentido da vinda do reino e não de Jesus primeiro. Quando diz aqui que virá, no versículo 9 a 14, então vos hão de entregar a seres atormentados nesse tempo, e se escandalizarão, entregue-se-ão mutuamente, odiarão uns aos outros, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Né? E este evangelho será anunciado em todo o mundo em testemunho. Antes de Jesus vir, o evangelho vai ter que ser pregado em todas as nações, querido. O evangelho do reino. Não é o evangelho denominacional, não é o evangelho que você entende só como o evangelho da sua denominação, mas é o evangelho do reino. A primeira coisa que ele fala aqui, que eu devo tomar cuidado, é sobre o engano. O engano é a arma letal do diabo para esses dias. Não abrace, querido, o espírito de engano. Tome cuidado com o espírito de engano. Né? E quais são os sinais de engano, pastor, que eu posso estar vivendo sem perceber? Se você ler aqui, ó, deixa eu ler aqui para você, Tessalonicenses. Tessalonicenses está na Bíblia, não está, Mica? Às vezes a gente quer o texto e não acha, né, Mica? Tessalonicenses, aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem, por que eles perecem? Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Isso aqui eu vou ter que ler de novo, olha aqui. E com todo o engano, ou seja, o anticristo se manifesta com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe envia a operação do erro. Quem é que envia a operação do erro? O próprio Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Então uma pessoa que não ama, não abraça a verdade, certamente Deus vai criar a operação do erro para que ela creia na mentira. Isso aqui é muito forte. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Pastor, mas você está falando do anticristo? Você precisa entender uma coisa. Que o anticristo, ele é um espírito, ele é um sistema e ele é uma pessoa. O espírito do anticristo, irmão, ele já está na Terra há muitos anos, talvez décadas, talvez séculos. O espírito do anticristo. Só que isso é passado. O espírito já entrou. Agora, o sistema do anticristo está sendo estabelecido de anos para cá. O sistema para o governo do anticristo, um sistema globalizado, né? de um líder global, né? Não de uma nação global, mas de um líder global. Então, o espírito do anticristo já existe há muitos anos. O sistema do anticristo está sendo preparado nesses dias. Agora, a pessoa do anticristo ainda virá. Então, o anticristo é um espírito, um sistema e uma pessoa. Que ainda, a pessoa não se manifestou ainda. Mas o espírito já e o sistema já. O sistema já está sendo preparado. Você vê que tudo é global, né? Tudo é a ordem mundial, não sei do que, é a ONU, é a ordem global, uma liderança global, né? A OMS, é uma ordem da medicina globalizada, tudo está sendo globalizado. Para quê? Preparando o sistema para que o anticristo governe. Só que a pessoa do anticristo ainda não se manifestou.
O sistema está sendo manifesto, o Espírito já se manifestou, mas a pessoa ainda não. Então, qual é a operação do engano aqui? Como é que uma pessoa começa a operar em engano? Quando ela rejeita o amor pela verdade, ela cai no próprio erro. A pior coisa que pode acontecer a um homem é Deus entregar ele às suas paixões, aos seus próprios interesses, aos seus próprios desejos. Esse homem que é entregue aos seus próprios desejos não precisa nem do diabo para atribular ele. Porque ele mesmo já é ambicioso, ele já é orgulhoso, já é prepotente, já é arrogante, não é? Então, veja bem, os sinais do engano são a falta de amor pela verdade. Né? Deus entrega o homem ao seu prazer, Deus vai enviar a atuação do erro para que aqueles que rejeitam amar a verdade se percam. Meu Deus, que forte isso! Cabe na sua cabeça que Deus envia a operação do engano? Não, pastor, Deus é bom. Meu irmão, Deus enviou Nabucodonosor em Israel para tirar o povo de lá e levar cativo por 70 anos. Deus usou o faraó para repreender o povo. Deus falou para Moisés, para Abraão, sabe que a tua descendência será escrava em terra alheia. Você está me entendendo? Deus permite sim. Porque quando o homem quer muito uma coisa, Deus entrega a ele as suas próprias razões, as suas próprias paixões, as suas próprias performances. Ah, mas por que está cheio de falsos profetas? É porque vocês querem isso. Tem gente que quer falsa profecia, tem gente que não quer vida com Deus, que só quer a mamão na cabeça dele e alguém dizendo o que ele deve fazer. Não é? Não é? Tem gente que até paga para profetizar. Tem gente que paga para ter acesso a algumas pessoas. Por quê? Porque não vive na operação do engano. Os falsos profetas alimentam os ventres ambiciosos. Falsos profetas alimentam ventres ambiciosos. Amém? Falsos profetas alimentam ventres ambiciosos. E por que existe falso profeta? Porque as pessoas querem. As pessoas estavam comendo pão que caía do céu. Um dia eles disseram, nós não queremos mais esse pão vil. Nós queremos comer carne. Nós estamos com saudade do Egito. Tinha cebola, tinha alho, tinha pepino. E nós estamos comendo esse pão que cai do céu todo dia. E Moisés dizia, Deus, esse povo está doido, Deus. Moisés disse, Deus disse, Moisés, deixa. Dá para eles. Vou mandar cordoniza, eles vão comer até sair pelo nariz. É carne que eles querem? Então eles vão comer até se afogar. Até se afogar, até morrer afogado. Porque é isso que você quer, é isso que você está buscando. Uma pessoa que tem uma busca equivocada, ela vai viver um evangelho falso, porque os falsos profetas existem. E existem, e não estão na operação do diabo, não, eles estão na operação de Deus. Deus permite que eles se levantem para gerar o engano, para tratar daqueles que odeiam a verdade, para aqueles que não amam a verdade, então eles terão falsos profetas nas suas mesas. Terão falsos pregadores na sua mesa, falsas igrejas, porque é isso que eles querem, são ambiciosos, querem enriquecer sem mudar de vida, sem mudar o caráter, sem transformar a família. Ah, é isso que você quer? Então pega! É isso que você quer? Então pega! Coma! Por isso que os homens de Deus, os servos de Deus, os profetas de Deus não trabalham pela demanda do povo, eles trabalham pela vontade de Deus. Deus mandou Moisés, fala com a rocha. Moisés feriu a rocha. Por que ele feriu? Porque ele sabia fazer isso. Ele não sabia falar com a rocha. E o pior, funcionou porque todo mundo bebeu. Todo mundo bebeu, mas Deus não se agradou daquilo. Deus disse, você não me representou bem, Moisés. O que adianta você fazer as coisas que funcionam para as pessoas, mas não funciona para a vontade de Deus? Do que adianta você ter um evangelho que toca a vida das pessoas, mas não está agradando o coração de Deus? Um evangelho de manipulação, de controle, de ambição. Hein? Deus está mudando isso na terra, meu irmão. Deus está mudando. Deus entrega o homem ao seu próprio prazer. Né? Mateus 24, 5 fala disso. Olha aqui, ó. Tirei do texto aqui, não era para tirar, gente. Perdão. Mateus 24, 5... fala da operação desse engano. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. A palavra Cristo vem da palavra Hamashia, né? Yeshua Hamashia, que é Messias, que é Salvador. Né? E Jesus está dizendo, muitos virão como falsos cristos, ou seja, falsos messias, ou seja, falsos ungidos para trazer salvação. Pessoas que vão dizer, eu vou salvar a sua vida, eu vou trazer salvação na economia. Você acha que algum homem pode salvar esse país? Hein?
se não, sem a permissão de Deus, sem Deus conduzi-lo? Você acha que alguém pode dar jeito no mundo? Hein? Por que o anticristo vai ser adorado? A pessoa. Porque o espírito já existe, o sistema já está sendo estabelecido. Mas por que a pessoa do anticristo vai ser adorada? Porque ela vai dar jeito na vida das pessoas. Ela vai dar jeito na vida das pessoas. Amém? Vai dar jeito, vai trazer paz, vai trazer segurança, vai trazer prosperidade. É o que todo mundo quer. Nós não sabemos viver um evangelho de tribulação, não sabemos viver um evangelho de perseguição. Não estamos preparados no espírito para viver dificuldades, queremos pregar o evangelho sem dor, separamos o amor da correção. Então toda vez que eu sou corrigido por Deus é porque Deus não me ama, Deus virou as costas. Não, Deus corrige porque te tem por filho, Deus corrige porque te ama, Deus corrige porque você é filho dele. Deus não corrige o ímpio, ele corrige o cristão que é filho dele, que entregou sua vida para Jesus para ser salvo. Então cuidado com essas pessoas que dizem: eu sou ungido de Deus, eu vou salvar isso, eu vou fazer aquilo. Amém? Amém? Muitos surgirão como falsos cristos, ou seja, falsos salvadores da pátria. Pessoas que acreditam que foram ungidas por Deus para resolver os problemas do mundo. Cuidado, isso é falso Messias. Porque o problema do mundo só vai ser resolvido quando vires o Filho do Homem na nuvem, com poder e glória, descendo. Amém? Nós podemos agora manifestar o reino, mas não podemos estabelecer o reino. Só quem pode estabelecer o reino é o rei. Por isso nós estamos preparando o cenário para que o rei chegue. Assim como o mundo prepara para o governo do anticristo, a igreja prepara o cenário para a volta do seu rei. Mas a igreja não, ela parece estar trabalhando para o mundo, para preparar o cenário do anticristo. Você não trabalha, igreja, para preparar o cenário para a pessoa do anticristo. Você trabalha para preparar o cenário para a pessoa de Jesus. Por isso, ande na contramão do sistema. Ande na contramão do sistema. A sua lei é moral, não é legal. O seu vocabulário é do céu, não é da terra. Amém? A matemática, a sua equação é diferente da equação da terra. Amém? Na terra o primeiro é o primeiro, na Bíblia Deus diz que o último é que é o primeiro. Na terra, quem tem mais pode mais. A Bíblia diz que a equação de Deus é diferente. O pobre é que é rico, o fraco é que é forte, o louco é que é sábio. O que está em último é que está em primeiro, o que chora é que está alegre. Então trabalhe na equação celestial. Você tem dois cenários para preparar agora. Para quem você vai trabalhar, a igreja? Você vai preparar o cenário para o anticristo ou vai preparar o cenário para o seu rei? O rei está voltando. Pode levar 10 anos, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, eu não sei. Porque o dia e a hora ninguém sabe, mas eu já estou esperando o meu rei. Eu posso ir para a eternidade sem ele ter chego. Mas eu me recuso a trabalhar para um sistema, de preparar um sistema para a pessoa do anticristo. Eu me recuso a ser conduzido por um sistema anticristo, anti-princípios de Deus, anti-alegria, anti-vida, anti-satisfação, anti-generosidade. Eu me recuso a trabalhar para um sistema operacional que prepara a volta do iníquo, prepara a vida do iníquo, e não a volta do Rei Jesus. A igreja trabalha para a volta do Rei Jesus. Amém? Trabalha para a volta. Então, se o mundo está indo para a direita, você vai para a esquerda. Se o mundo é quadrado, você tem que ser redondo, meu amigo. Você não se encaixa aqui. Amém? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, meu Pai. Venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Aleluia! Estou tentando despertar você para sair desse sistema caído de Babilônia, desse sistema que é regido pelo espírito de iniquidade, de ambição, dirigido pelo espírito de arrogância, de orgulho, de soberba, que tornou Lúcifer em Satanás. Em nome de Jesus, saia desse ambiente, saia desse lugar. Nossa esperança não é uma mudança política, mas quando o Cordeiro começar a abrir os selos, então, uau, 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 então é chegada a hora. Minha esperança não é uma mudança política, por isso que eu oro pelos presidentes, eu oro para que Deus ilumine a cabeça deles. Eu orava por Lula, orava por Dilma, orava por Temer, orava por FHC, eu acho que não era crente ainda, não, já era. Orava pelo FHC, orava
pelo Sarney, orava pelo Itamar. Não, Itamar acho que eu estava desviado. Eu orava por essas pessoas todas, como oro agora pelo presidente, senhor presidente Jair Bolsonaro, senhora primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu oro por eles sim. Por quê? Porque nós temos que orar pelas autoridades. Mas eu confesso em nome do Senhor Jesus que a minha esperança vem do alto. Agora vem desses homens também? Vem, se eles permitirem Deus tocar o coração. Um prefeito de uma cidade, ele pode ser dirigido pelo Espírito de Deus, se ele permitir Deus governar a sua mente e a sua vida. Um governador do estado pode permitir Deus governar o seu estado. O presidente da república pode permitir Deus governar, sim, porque se ele não permitir, Deus não vai parar o seu cenário vai continuar. Vai entrar gente, vai sair gente. E no cenário que Deus está fazendo, Davi é rei, Davi é ungido, mas Ciro também é meu servo. No cenário que Deus está preparando para os próximos dias, Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas Dario também é o meu ungido, ele diz. Por quê? Porque o cenário, entra crente, entra ímpio, entra bruxo, entra feiticeiro. O cenário é de Deus, é Deus que prepara o cenário, meu amigo, não é você. Então tire a sua esperança de uma mudança política, coloque a sua esperança no Senhor, de onde te vem o socorro. O teu socorro não vem dos montes, vem do céu, não vem, o teu socorro não vem da terra. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Acorda, Brasil! Mas quando o Cordeiro começar a abrir os selos e trazer uma limpeza na terra e começar a estabelecer o seu reino na terra, uau! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! A pedra que virá do céu vai derrubar toda essa estátua, todo esse governo que já passou pela mão de Faraó, já passou pela mão de Nabucodonosor, já passou pela mão de Dario, já passou pela mão de Roma, dos César, já passou pela mão, né, das religiões, já passou pela mão das ideologias, e agora uma pedra será cortada sem a ajuda de mão de homem, e ela dará contra o pé da estátua, e um novo governo será estabelecido, um governo que não terá fim, aleluia, o governo do seu Espírito. Alguém precisa se alegrar comigo, gente? Você precisa se alegrar comigo aqui, cara, porque essa é a minha esperança. Eu amo os presidentes, amo os governadores, mas eles fazem coisa errada, eles estão roubando, são corruptos. Deus vai tratar com cada um deles. Deus vai tratar com cada um que Deus colocou uma caneta na mão. Deus vai tratar com Hitler. Deus vai tratar com Mussolini. Deus vai tratar com pessoas que foram genocidas, que mataram outras pessoas. Deus vai tratar com César. Deus vai tratar com Faraó. Deus vai tratar com os Darios. Deus vai tratar com os Nabucodonosores. Deus vai tratar com os pastores da igreja que tem uma caneta na mão que pode mudar a vida das pessoas, que tem uma escritura na mão trazendo um cenário profético, mas trabalham somente para si. Eu acredito na esperança, minha esperança vem do Senhor. Eu acredito enquanto o rei não chegar, não se abale pelos cenários políticos, não se abale pelas ganâncias. Muita gente se aproveitando dessa pandemia, fazendo dessa pandemia moeda de troca, fazendo dessa pandemia sua bandeira de política. Não, mas não, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está se levantando do trono nesses dias. O Senhor vai trazer justiça sobre a terra. Mas por quem Deus vai trazer justiça? Por quem Deus vai trazer justiça? Vai trazer por aqueles que estão vivendo justiça, amando a verdade, não sendo induzidos pelo engano, pela ganância dos homens, mas amando a justiça, vivendo a verdade. Eu bato de frente, sim. Eu bato de frente contra todos os princípios de Deus. Toda lei que é contra a família, toda lei que é contra os princípios morais de Deus, eu bato de frente, batendo de frente contra esses princípios, porque eu sei que esse é o princípio preparado para o cenário da pessoa do anticristo. Nós não vamos aceitar isso, nós vamos bater de frente sempre. Agora o cenário está aí, é Deus quem está fazendo, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Contra os princípios de Deus eu bato de frente, amém? Com quem bate de frente com Jesus. Contra o princípio, a pessoa está pregando contra a família, está ensinando contra a moralidade, bato de frente e sim, vou bater sempre. Isso não significa que eu não amo as pessoas.
Atacar os princípios errados não significa que a gente não ama quem criou esses princípios. Deus ama até as pessoas que estão no inferno. Deus ama até as pessoas que você odeia. Amém? Deus ama a todos. Amém? Deus ama a todos. Agora, precisamos bater de frente sim contra todo princípio. Contra pessoas que se levantam contra o princípio de Deus. Então, com toda a lei, com todo o estatuto que se levanta contra o princípio de Deus, nós nos levantamos sim. Nos levantamos sim. Amém? Chega. Jesus está desmontando toda a escatologia firmada em templos, firmada em escapes, firmada em soluções imediatas, firmada em Jesus vai salvar a igreja, o resto que se lasque. Não, Jesus está derrubando sua teologia, como derrubou naquele dia, quando os judeus mostraram o templo para ele e disseram, o templo já está pronto. Ele disse, gente, não ficará as pedras sobre pedras. Jesus estava dizendo, não tem nada a ver o que vocês entendem desse tempo, não tem nada a ver, vocês estão equivocados, né? Jesus saiu para ir para um lugar de oração, e naquele lugar de oração ele explicou para Pedro, Tiago, João e André. Eram os 4 discípulos que estavam aqui com Jesus quando Mateus disse que ele se reuniu com os seus discípulos. Se você ler Marcos 13:3, detalha aqui os discípulos que ouviram Jesus falar isso. Foi ouvido somente por 4 pessoas, Pedro, Tiago, João e André. E hoje é para todos nós, a revelação se expandiu. Hoje a revelação está para homens específicos que tornaram-se pilares para os próximos tempos. Por favor, querido, não caia no conto do vigário, não caia no conto de fadas, não caia nessa ganância dos homens, não caia nessa falsa mídia que fica promovendo o caos, porque o vírus está aí, está certo, tem doença, tem pessoas morrendo, mas elas estão promovendo medo dentro de você, quando você tem um cenário nas mãos, o cenário está sendo preparado. Agora você vai decidir para trabalhar para quem? Você vai trabalhar para preparar o cenário para a pessoa do anticristo? Ou você vai preparar o cenário para a volta do seu rei Jesus? O Senhor nesses dias está desconstruindo aquilo que achávamos que era, mas não é. Perdeu a sua utilidade, o Senhor está desconstruindo. Amém, querido? Louvado seja Deus. Quando João Batista batizava lá no Jordão, ele estava desabilitando o templo. As pessoas não iam mais no templo para levar o cordeiro. Alguns já não levavam mais o cordeiro no templo. Eles já estavam indo ser batizados por João Batista. Por quê? Porque era uma transição de entendimento. Jesus ainda pregava nos templos, a Bíblia diz. Jesus pregou no templo. Eu não estou dizendo que os templos não vão voltar. Eu não estou dizendo que eu não quero. Domingo eu estou no templo, irmão. Eu estou dizendo que o templo não pode ser o nosso aferidor de medida. O nosso aferidor de medida é o templo que Jesus criou dentro de você. Jesus não curava por curar. Jesus não curava por curar, mas para demonstrar a realidade. A cura não é uma demonstração de capacidade, mas uma demonstração da realidade que aconteceria quando ele viesse. As pessoas que Jesus ressuscitou, elas estão mortas hoje. Jesus não ressuscitou naqueles dias, elas morreram de novo. Então por que Jesus ressuscitava? Era para viver para sempre? Não era, porque ressuscitou era para viver para sempre. Jesus não ressuscitou e não vive para sempre? Hoje vive para sempre. Não tem uma música assim? Então por que Jesus ressuscitava as pessoas que hoje já estão mortas? Porque ele estava apontando para a realidade de um dia, quando ele voltasse, ressuscitaria o homem para sempre. Tudo que Jesus fazia naqueles dias como homem estava apontando para uma realidade futura daquilo que aconteceria na sua volta. E eles só entenderam o que ele estava falando e o que ele estava fazendo. Eles não entenderam o que estava por vir. Então tudo que eu estou falando aqui, meu irmão, não tem a ver com esses dias somente. Tem a ver com a pessoa do iníquo que está sendo preparada. O sistema está sendo preparado para o governo do anticristo. Porque o espírito do anticristo já está aí há muitos séculos. Agora, de décadas para cá, o sistema do anticristo está sendo preparado para um dia a pessoa do anticristo se manifestar. Mas a igreja também tem que entender que ela trabalha na contramão disso. A igreja, ela foi preparada desde a fundação do mundo. A igreja não começou em Mateus, ela começou em Gênesis. A ideia de Deus sempre foi uma família. Sempre foi ter uma família. Ele semeou um filho e colheu uma família. Amém? Assim como o anticristo tem o seu espírito, tem o seu cenário e tem a pessoa, nós também temos. Tem o Espírito de Jesus que está conosco.
amém, para preparar o cenário para a volta do Messias. Então a minha pergunta é: que espírito sois? Que espírito sois? De que espírito sois? Quando João quis destruir Samaria em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 59, quando João quis destruir Samaria porque eles não receberam Jesus, Jesus disse: João, de que espírito sois? Porque você pode estar sendo afetado pelo espírito do anticristo, do iníquo, de Satanás, e você acha que está servindo a Deus. Você está trabalhando para preparar um cenário de prosperidade, de ganância, de riqueza, de individualismo, de globalização, onde o iníquo vai governar um dia. Por pouco tempo, mas vai. E você, igreja, que tem o Espírito Santo, que tem um cenário de santidade, um cenário profético para manifestar, você prefere estabelecer o seu ministério do que manifestar o reino de Deus. Sua igreja está pronta, suas estratégias estão prontas, mas você não está manifestando o reino de Deus. Certamente, se você não está manifestando o reino de Deus, não existe meio termo. Certamente você está manifestando o reino para o sistema do anticristo. Pesada essa palavra, eu sei. Mas é isso, não existe meio termo. Ninguém é meia bênção ou meia maldição. Por isso que o Senhor disse que quando o cara é morno, Deus vomita da boca, porque ele não é quente nem frio. Porque o morno, ele não é o frio que está esquentando, ele é o quente que está esfriando. Então preste atenção nisso. Meça as suas atitudes, meça as suas palavras e descubra: será que eu estou trabalhando para Jesus mesmo, Nica? Será que eu estou fazendo a obra de Deus? Eu estou construindo um império que só vai fortalecer o governo do anticristo? Será que eu estou trabalhando para Jesus mesmo, ou eu estou construindo um império que só vai fortalecer? Não, mas eu sirvo a Jesus. Moisés, quando feriu a rocha, também achou que estava servindo a Deus. Amém? Paulo, quando matava os cristãos em Jerusalém, achava que estava servindo a Deus. Essas pessoas que matam os cristãos, né? Esse pessoal do ISIS, pessoal da Al-Qaeda que mata o crente, você acha que eles estão servindo o diabo? Eles acham que estão servindo a Allah, que estão servindo a Deus, que estão purificando a terra. O problema é esse. E a igreja também, ela tem esse problema nesses dias, porque ela pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada. Ela acha que está fazendo a coisa certa. Ela acha que toda essa riqueza promove a santidade, que toda essa fartura promove a glória de Deus. Eu não estou dizendo aqui que é proibido você ter, que é proibido você ser rico. Não estou dizendo isso. Porque tem pessoas soberbas e orgulhosas e prepotentes, às vezes que são pobres, muito mais prepotentes e rancorosas, orgulhosas do que as pessoas que são ricas. Eu conheço pessoa rica que é humilde, e conheço pessoa pobre que não tem um pinto para dar água, mas é arrogante e soberbo. Porque isso está no coração do homem, é aí que Jesus quer entrar na sua vida, querido. Amém? Por isso não adianta você só entender o que está acontecendo agora. Eu quero parar aqui. Amanhã, segunda-feira, a gente continua nessa live, porque é muito assunto, o assunto aqui é muito grosso, e se eu falar sem explicar, é capaz de eu deixar uma teologia aqui errada para você. Então, pensa nisso, querido. Pensa nisso que eu estou falando para você. Que cenário nós estamos preparando? O cenário para a volta de Jesus ou o cenário do anticristo? Porque eu posso sim estar com a roupa de crente, com a Bíblia na mão, na igreja do crente, pregando o Evangelho, e mesmo assim estar promovendo um cenário para um sistema do anticristo. Tome cuidado com isso. Meu coração é sempre dizê-lo por você, querido, sempre, e por mim também. Não pense que eu não tenho cuidado também, não. Não pense que eu estou pregando uma coisa para você que eu não presto atenção nela. Eu presto atenção nela, querido.
Eu quero orar por você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te esconda, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de toda investida do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você hoje meça para quem você está construindo, que cenário você está deixando. Amém? 13 horas agora, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, meu amigo, pastor Irineu Gruber, vai começar a live. Esses livros do Irineu você pode adquirir depois com ele. Amém? Entra lá, Irineu Gruber, Irineu Grubert. Amém? No Instagram ele está falando sobre fé, dando um curso segunda, quarta e sexta sobre fé, que vai abençoar a sua vida. Hoje, 20 horas, no YouTube do Mevan Oficial, tem o culto do Mevan. E 20 horas no Instagram do Mevan Oficial, pastor Edson Lapa e a ministra Damares vão estar numa live sensacional falando de família. E 21 horas eu entro na live aqui no meu Instagram com o meu amigo pastor David Kira. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um Shabat abençoado, um final de semana com muita graça, muita sabedoria e muito descanso. Prego essas coisas não para você ter medo, mas para você alinhar o seu coração com a vontade do Altíssimo. Amo a sua vida, amo a sua vida de paixão. Sem conhecer você, eu te amo. Porque nós não amamos por aquilo que as pessoas são, nós amamos por aquilo que nós somos. Amém? Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, em nome de Jesus.